Bem-vindo a todos, espero que estejam bem e animados para mais uma aula. E hoje nós vamos estudar, o título da nossa lição é A Escolha de Moisés. Nós vamos seguir por essa série maravilhosa e vamos estudar, talvez uma história muito conhecida para todos, mas que sempre a gente descobre coisas grandiosas na palavra do Senhor, cada vez que aprendemos mais sobre elas. Então vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos abrir no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Espero também que você tenha pedido graça ao Senhor para que Ele nos ajude nesta aula, para que a gente possa conhecê-lo mais. E nós vamos ler no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Vamos lá? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Agora nós vamos abrir no livro de Hebreus, lá no final. Nós vamos ler no capítulo 11, nós vamos ler no versículo 24 até o versículo 27. Vamos lá. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre esse tempo de Moisés, seguindo a lição que nós tivemos no domingo passado. Moisés agora grande, ele está ali no Egito. E como que era o lugar onde Moisés morava e vivia? Será que tinha tranquilidade ali? Tinha muita tranquilidade. Moisés estava num lugar extremamente rico, extremamente farto. Nós vemos ali que ele conquistou um lugar de poder, de conforto. E muitas pessoas, se estivessem no lugar dele, não pensaria em se preocupar com mais nada e não gostaria de perder o lugar que estavam ocupando. Então ali nós vemos um lugar de muita riqueza por todos os lados. Bem, aí a gente pensa assim: mas as crianças não têm essa cabeça igual aos adultos de poder, de coisas. Será isso verdade? Nós crianças, né? Vocês crianças, e quando eu também era criança, eu lembro de gostar muito de pensar no que eu seria. E a gente sempre pensa em coisas que nos coloquem em lugares em que as pessoas olhem para nós, que a gente tenha uma profissão, a mais extraordinária, que eu seja rico, que eu possa passear. E a gente sempre está buscando coisas para nós, né? E quando a gente é criança, a gente imagina muitas coisas. Eu vou ser um astronauta e vou viajar nos outros planetas, vou ser muito, muito conhecido. Eu vou ter muito reconhecimento, vou ser melhor nisso ou naquilo.
Mas será que Deus, Ele quer que a gente fique pensando nessas coisas? Ele quer que a gente pense que a gente, no que a gente vai ter, no que a gente vai ser, desta maneira? Será que é assim que o Senhor nos ensina? Será que isso é bom aos olhos de Deus? Bem, nós vemos que Moisés estava em um lugar de grande riqueza e ali ele tinha muita prosperidade e poder. E fora isso, Moisés tinha muita habilidade com muitas coisas, porque ele foi ensinado como um filho de Faraó. Ele tinha os melhores ensinos que só os grandes poderiam ter. Estudos profundos, grandes. E ele podia criar muitas coisas. Moisés podia fazer grandes engenharias, criar grandes coisas. E ele estava num lugar que ele podia conseguir, né, esse poder. Nossa, olha que bom, olha a oportunidade que eu tenho de criar e ser um grande homem. Não só grande porque ele era rico e era filho da filha de Faraó, mas porque ele era um homem muito inteligente, muito sábio, sabia fazer muitas coisas. E isso podia trazer grande ambição no coração de Moisés. Será que nós também não iríamos pensar nisso também? Estando num lugar desses, com tantas coisas em nossas mãos, e não pensaríamos mais em nada, além do que poderíamos fazer e ser? E isso é uma tentação difícil. E não pensaríamos que essas coisas todas deveriam estar sujeitas ao grandioso Criador de todas elas e muito mais da nossa vida, que pertence a Ele. Então, Moisés, ele tinha então que ter uma escolha, porque como está escrito aqui, a escolha de Moisés, e ele deveria pensar, porque Moisés, ele não era um egípcio, ele era um hebreu, como vocês sabem. E quando ele estava ali no meio de toda aquela riqueza, sentando naquelas belas poltronas, ele teria que pensar que quem estava construindo tudo aquilo era o seu povo, era a sua família, e que eles estavam sofrendo, e que ele deveria estar junto com eles, que se o Senhor não tivesse dado essa oportunidade para ele, ele também estaria construindo, sofrendo, carregando grandes cargas, e estaria sofrendo terrivelmente como um escravo. E isso incomodava a Moisés, e ele pensava em todas essas coisas, mas ele devia ter uma resposta, ele precisava decidir se ele ia continuar sendo o grandioso egípcio, filho da filha de Faraó, ou se ele era alguém daqueles, um daqueles do povo que era o povo escravo dos egípcios. Isso era uma decisão muito difícil para um homem tomar, para qualquer um. E isso significaria também para ele uma mudança muito grande. Ele teria que deixar toda aquela vida para trás. E se ele, tivesse algum apego com aquilo, ele teria que ser humilde e largar e pedir ajuda ao Senhor para isso. E da mesma maneira que nós. Então ele teria que pensar de tudo que ele via todos os dias ali dos escravos sendo seus irmãos, se ele seria um da família deles, e ele teria que sofrer essa pobreza. E teria outras coisas também para Moisés enfrentar. E uma das grandes coisas era a rejeição que ele teria de toda a riqueza que ele recebeu dos egípcios, de todo o poder que eles deram para ele. Isso seria uma afronta para Faraó muito grande, um desrespeito. E eles certamente iriam pedir conta disso. Então Moisés poderia até sofrer e poderia até mesmo morrer por conta disso. Mas Moisés, ele estava com seu coração sendo inclinado
para estar sujeito à vontade de Deus e olhar esse povo e a promessa que esse povo tinha recebido. E ele via toda aquela riqueza e ele sabia que todas aquelas coisas que os egípcios tinham eram coisas passageiras. Eram coisas que nem eles mesmos não eram realmente felizes. E ele via também faraós morrendo, levando para os seus túmulos todo o ouro, toda a riqueza que ele podia ajuntar ali no túmulo, porque eles acreditavam que aquilo iria com eles para a vida eterna. Moisés sabia que isso não era verdade, que aquelas coisas permaneciam ali. E até hoje nós vemos que elas existem e que eles não levaram nada. E que aquilo tudo então era uma riqueza mentirosa. Que isso não era riqueza. Que isso não era a coisa de valor que uma pessoa deveria ter em seu coração e viver por essas coisas. E ele pensava na promessa que o Senhor tinha dado ao seu povo, que isso sim era uma promessa rica, que era algo realmente que não estraga e que dura para a eternidade. Então, qual foi a resposta de Moisés? Moisés, ele tomou uma atitude muito séria e ele decidiu por onde ele ia seguir. Então nós lemos ali que Moisés, o coração dele foi tomado para ir lá ver o povo dele, e ele sai e vê um egípcio. Ele está maltratando um hebreu. E ele vai lá e acerta as contas com esse egípcio e, por justiça, que ele achou que ele deveria pagar pelo que ele fez, ele vai lá e tira a vida deste homem, desse egípcio. E ele, assim, volta no outro dia para ver o povo novamente. E o que ele vê? Ele vê 2 hebreus brigando. E ali ele, sentindo já em seu coração a sua escolha, sentindo que eles não poderiam brigar, ele vai lá e segura e fala: olha, vocês não podem brigar. Ele é teu irmão, para de fazer isso. E aí um deles responde que quem que é ele? Quem levantou ele como príncipe deles, senhor deles? E que se ele faria com eles a mesma coisa que ele fez com o egípcio. E aí Moisés, ele não temeu a Faraó nessa hora, mas ele temeu o que ele ouviu, que ele tinha sido descoberto. E ele pensou no que ele fez, e isso trouxe temor ao coração dele. E ele foge para o Egito. Então Moisés ali já tinha decidido em seu coração a servir e a seguir a Deus, que tinha escolhido o seu povo para dar as maiores riquezas deste mundo e de toda a eternidade. E essa escolha foi muito importante para ele. E é muito importante para cada um de nós hoje. A história de Moisés não ficou ali apenas no Egito, há muitos anos atrás. Mas ela é atual para mim e para você. E a pergunta que o Senhor fez a Moisés, Ele está fazendo para nós hoje. Qual será a nossa escolha? Será que estamos sendo enganados porque amamos essas coisas aqui da terra? O lugar onde eu vou viver, quem eu vou ser? As minhas alegrias, o que eu sonho para mim? Se essas coisas são maiores do que o amor ao Senhor, então nós estamos pecando contra ao Deus de todas as coisas. E nós precisamos orar. Você precisa orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele te dê um coração que entenda que essas coisas não são nada, são passageiras, elas ficam aqui. E a vida é tão breve, rapidinho vocês estarão grandes, serão homens, mulheres e passarão desta vida. Mas existem coisas maravilhosas que nós podemos levar para onde nós vamos. Nós poderemos levar o perdão do Senhor Jesus Cristo.
nós podemos levar a amizade com Ele, nós podemos encontrar com Ele depois, podemos viver toda essa vida que Ele nos deu aqui, descobrindo a sua vontade, os seus planos, quem Ele é também, e poderemos então entender que a melhor resposta que podemos ter é que quando o nosso coração responde a servir e amar ao Senhor e o Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, e o hino que nós vamos louvar é o de número 62 dos adultos.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.